E aí, seus cavalinhos? Seguinte, fiz uma apresentação rápida aqui, improvisada. Não liga muito para o fundo aqui. Tem uma cama aqui atrás minha virada. Já tá à noite, é onde eu estou gravando. Eu estou branquelo, sim, mas eu acho que a luz está deixando eu com uma quest, né, que a gente fala. Chega a estar brilhando. Mas é o seguinte, eu fiz uma apresentação rápida, bem formalzona mesmo. A única coisa que eu fiz foi virar minha cama porque meu quarto é uma bagunça, né? E a ideia, na verdade, é mostrar alguns conceitos de circuito, porque a gente vai começar a trabalhar com lei de Ohm agora. A primeira lei de Ohm, tem a segunda lei de Ohm também, recomendo que vocês dêem uma olhada, mas por enquanto eu não vou focar nisso agora não, tá? Mas a primeira lei de Ohm precisa muito de circuito, e eu vou explicar algumas definições aqui rápidas, tá? Então vai ser um vídeo bem curto, acredito aí, apesar que me empolgo, né? Então vamos para o que interessa, né? Da definição, eu vou deixar que vocês leiam com atenção depois. Eu vou disponibilizar essa apresentação em breve. Mas a ideia aqui é a definição de um circuito elétrico, tá? Então, basicamente, eu vou ler que está em vermelho, tá? O circuito elétrico é um caminho fechado para a corrente elétrica. Beleza, defini, tá? O que posso ter aqui no meio é o que está escrito em branco, tá? Então, só para a gente não pular totalmente, né? A ideia é, posso ter um resistor, um capacitor, um indutor. Capacitor e indutor, a gente não vai ver muito na disciplina, tá? Vai deixar isso para o segundo ano, aí quando você estiver no segundo ano. No final do ano, se era previsto a gente trabalhar um pouquinho ele, mas sinceramente eu acho que não vai rolar mais, tá? Então fica aí como estudo complementar. Aproveitando a imagem, aqui a gente tem uma fonte de tensão. Normalmente é um pauzinho maior, um menor, né? Aqui tem dois maiores, dois menores, né? Aqui no caso seria no pé da letra aí seria uma bateria, mas se tiver um pauzinho maior ou menor, ou do jeito que está aqui, tá? Com maior, menor, é fonte de tensão, ok? Fonte de tensão de corrente contínua, para ser específico. Também pode ter fonte de corrente, tá? Seria uma bolinha aí com uma setinha. Não gosto muito de trabalhar com fonte de corrente em eletricidade básica, mas fica aí como um complemento. Então, seguindo, aqui são alguns símbolos, não tem jeito, vamos ter que aprender alguns símbolos. O que eu posso explicar aqui, na verdade, ó, a pilha, uma fonte de corrente contínua, como foi dito, né? Pode ser uma pilha, pode ser uma bateria. Qualquer fio, na verdade, qualquer linha que a gente vai ver no circuito é um fio de ligação, tá? Esses fios nesse nosso circuito são ideais para a gente fazer os cálculos. Porém, na prática não é bem assim, tá? Mas para a gente considera um fio ideal. Lâmpada, pode ser que a gente utilize. Resistência, vai usar muito, né? Na verdade, assim, a gente simplifica todo o circuito que a gente vê. Por exemplo, a gente pode analisar eventualmente um circuito de uma televisão, por exemplo. A gente representa todo o circuito da televisão com resistor equivalente, é o conceito de resistência equivalente que a gente vai ver com os conteúdos mais adiante, tá? Motorzinho é uma bolinha aí com M. Interruptor é muito legal a gente trabalhar, chave aberta, chave fechada, né? A gente tem interruptor para acender lâmpada, né? Acender o circuito. Acender a lâmpada, né? Acionar o circuito da lâmpada, tá? Reostato, que é uma resistência variável, a gente viu o potenciômetro, né, na sala de aula. E os medidores, né? Voltímetro e amperímetro. Aqui é interessante a gente ver, dar uma estudada aí como é que eu meço tensão e como que eu meço corrente, tá? Então, voltímetro e amperímetro aí no caso. Bom, esses são os básicos, tá? Que a gente vai utilizar, com exceção do fusível, que já é um pouco mais específico, mas resistência a gente usa. Gerador, seja uma pilha, seja uma bateria, seja uma tomada, enfim, a gente vai usar. Chave interruptor, eventualmente, a gente vai usar para simular o circuito aberto e fechado. E os medidores, amperímetros e voltímetros também, tá? Então, é isso. Simbologia aí com o circuito mais básico que a gente pode ter, que é o composto por uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente, né? Mas normalmente a gente coloca em fonte de tensão, uma carga, tá? E uma aí fecha o circuito vai ter corrente elétrica, né? Então tá aqui as definições, tá? Fonte de tensão elétrica, uma carga elétrica, que no nosso caso é uma resistência, né? Um resistor,
Mas, como eu disse, pode ser um dispositivo, uma televisão, como eu disse, né, um computador, enfim. E aí a gente representa ele, todo aquele circuito, com uma resistência equivalente apenas. E os elementos de ligação, né, normalmente condutores aí, né. A gente, obviamente, quer aproveitar as características de condutores, então, normalmente condutores mesmo. Aqui umas definições interessantes, tá? A gente vai começar a definir, então, alguns circuitos. Então, temos aqui quadradinhos, parece tijolinhos, né? Mas na verdade são circuitos elétricos, tá? Então vamos dar nome aos bois aí. Bom, nó. Nó é um termo aí muito importante. Então, tá, a definição é um ponto onde são ligados dois ou mais elementos. Então, aqui estão destacados, né, nas bolinhas, alguns nós aí do circuito. E o nó vocês vão utilizar. E é importante a gente já adequar aí, né, com a linguagem. Caminho já não é muito utilizado. Caminho no pé da, né, significa caminho mesmo, como se for no pé da letra, tá? Porém, se eu faço um caminho, né, e eu saio de um nó e vou para o outro nó, aí sim eu tenho um caminho interessante que na verdade a gente chama ele de ramo, tá? Então é um caminho que liga dois nós, é um ramo do circuito. Malha a gente vai ver quando a gente começar a trabalhar mais com circuito paralelo, tá? Na verdade todos esses componentes mais com circuito paralelo, mas a gente vai estudar muito malhas lá. Então malha na verdade, ó o conceito aqui, ó. Caminho cujo último nó coincide com o primeiro, ou seja, por exemplo, aqui tinha um nó, né? Vocês lembram? Então se eu saio daqui, dou a volta, faço um caminho, né? E volto nesse nó, pronto, fechei uma malha, tá? Então aqui a gente tem três malhas representadas no circuito, né? Será que só três? Vamos ver. Aqui tinha uma, né? Opa, outra aqui. Opa, aqui mais uma. E aqui mais outra. Então eu enxergo sete malhas aqui nesse circuito. Acho que não tem mais, mas vai cuidado, tá? Às vezes engana aí a quantidade de malhas. Bom, gente, então era isso. Algumas definições que eu queria mostrar para vocês. E depois eu vamos acompanhar aí o material que eu estou postando, tá? A gente vai estudar circuitos agora com lei de Ohm, né? E aí vai começar a ficar legal a brincadeira, né? A gente sai um pouco daquela teoria chata e começa a ver aplicado, né? Então, é isso, tá? Um abraço e bons estudos.